Amém? Gostaria de abrir a Bíblia, que os irmãos abrissem a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1. Na medida que vocês forem encontrando, podem ir se colocando de pé, para que eu possa ver que vocês acharam e a gente fazer o acompanhamento da Bíblia, amém? Tá bom aqui, pessoal, vou deixar. Depois eu vou ler ali também. Só para... Amém, irmãos? Vamos ler. Eu vou ler ali no telão, vai ser o versículo 1, 2 e 3, tá bom? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos estar orando, intercedam por mim. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, me coloco nessa noite mais uma vez na sua disposição, meu Pai, para ministrar a tua palavra, Pai. Peço em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo de Deus me use nessa noite para falar com o teu povo, falar com a tua igreja, Pai. Falar pelo menos aquilo que eles necessitam ouvir, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, todo o impedimento caia por terra, meu Pai, contra a tua palavra. Que nós possamos estar com nossos ouvidos espirituais abertos para receber a tua palavra, meu Pai. E que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? O texto que nós acabamos de ler, João. Quando nós falamos de João, a gente conhece João como aquele que a voz clamava no deserto. A voz que clamava no deserto, aquele que veio preparar o caminho para Jesus. João Batista. Que veio preparar o caminho. Mas, e João, quando ele começou a ministrar ali, o seu ministério, ele foi indagado por alguns sábios, né, que por ali já existiam naquela época. Chegaram até ele e perguntaram: quem és tu? És o Cristo? E ele não mentiu, ele disse: não, eu não sou. Tu és o Messias? Não, eu não sou. Eu sou a voz que clama no deserto. João, ele veio, quando a gente fala de João, a gente lembra logo de João, né? Aquele que veio para preparar o caminho para o Senhor. Mas nesses versículos que nós lemos, ele inicia falando da grandeza do nosso Deus. Porque ele vai iniciar falando que Deus criou todas as coisas, e sem Ele nada do que existe seria feito. Para nós entendermos melhor, porque nessa noite nós vamos falar do início, da criação. Eu gostaria de ler em Gênesis 1, para entendermos melhor essa passagem, porque ali João já estava dizendo, no início era o Verbo, e o Verbo era Deus. E aqui em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Não vai entrar. Gênesis 1. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Só esse versículo, irmão. No princípio, no início. Aqui nós já podemos entender que a Bíblia está colocando Deus como o Criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Vamos ler mais um versículo aqui. O versículo, Gênesis 2, versículo 8. Gênesis 2, versículo 8, vai dizer... Não, 8 não, só um minutinho, desculpa. O 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Amém? Deus, Ele começou a criar. Vamos entender um pouquinho o que é criação. Porque aqui só existia Deus.
não existia mais nada, certo? Se existia só Deus, ele ia criar. Então, Deus chegou, eu estou meio perdido, mas vou me achar aqui, amém? Irmãos, vamos entender, primeiro eu vou falar da criação, vamos entender o que é a criação. Jesus chegou, tinha um homem preso, chamado José, o homem foi preso. E Jesus chegou na cadeia e falou: ei, por que você está aqui? O que aconteceu? E José disse: eu fui preso porque pessoas acima de mim armaram para mim, me colocaram aqui dentro, e eu estou aqui preso. E não tem como eu sair daqui porque eu não sou nada. Eu não tenho nada, eu não sou nada, não tenho dinheiro para pagar advogado, eu não posso sair. E Deus falou assim: José, você está aqui preso, e você não é nada, mas eu vou fazer amanhã você ter tudo. Aqui nós vamos entender o que Deus está criando. Vocês já viram no Egito algum cargo de governador antes de José? Não existia. E depois de José? Também não existia. Mas José foi governador. Se não existia cargo nem antes de José e nem depois de José, como que José virou governador? Porque Deus criou o cargo para José. Sabe o que nós estamos aprendendo aqui? Que do nada, Deus pode fazer tudo. Eu não sei o que você está passando, o que você está vendo. Muitas vezes, eu já passei na minha família assim, as pessoas falando assim, todo mundo, quem conhece meu testemunho sabe, falaram assim: esse aí não vai dar nada, esse aí não é nada, esse aí não vai ser ninguém, não vai ser o Zé Ninguém, e olha onde eu estou. Deus criou situações para que eu pudesse estar aqui. Essa é a forma que Deus trabalha. Ele cria aquilo que você não pode fazer. Aqui Ele está criando. Deus, no versículo 8, como eu vou voltar no 7, como eu li no 2:7, Deus vai falar do homem, né? Então o Senhor Deus modelou o ser humano. Aqui Ele não está criando, Ele está modelando. Porque não tem como a gente criar algo daquilo que já existe. Por exemplo, isso aqui é uma madeira, né? Uma madeira. A madeira, o homem usou para modelar essas letras. Ele usou o quê? Uma madeira. A madeira vem de onde? Da árvore. Então, o homem ele não criou, ele deu forma àquilo que já existe. Então, tudo, foi isso que João estava dizendo, que nada do que existe poderia existir se não fosse Deus. Então, tudo que existe aqui foi criação e é criação de Deus. Eu sou criação de Deus, você é criação de Deus. Esses bancos é criação de Deus, porque o homem usa para fazer, mas ele usa uma matéria que Deus já havia criado lá no início. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, Deus começa a criar. Ele vem criando, vem criando, vem criando. Eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito extenso, né? E eu sou muito objetivo. Eu gosto de já ser bem claro e focar na palavra. Então, Deus veio criando. Depois Deus veio dando, através da palavra, o Senhor criou todas as coisas. O Senhor, Ele é tão poderoso que Ele poderia criar tudo em um dia só. Mas Ele não fez isso. Ele criou em 6 dias e no 7º dia descansou. O pastor já pegou. No 7º dia Ele descansou, mas Ele é poderoso, Ele podia fazer isso em um dia só. Mas por que Ele não fez? Porque existem prioridades. E quais são as prioridades de Deus? As coisas que vêm de cima. Deus, quando Jesus estava na cruz e Ele foi crucificado, quando foi consumado, que Ele disse a frase tetelestai, no grego, está consumado. Está consumado. O que aconteceu no templo? Quando Jesus disse a frase tetelestai,
está consumado. O que aconteceu? De cima para baixo. Por quê? Porque Deus tem prioridade nas coisas que vêm de cima e não nas de baixo. E na Bíblia, lá em Mateus, vai nos ensinar: buscai primeiro as coisas que vêm do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você está ligado no que vem do céu, não se preocupe com o que está aqui na terra, porque Deus vai te acrescentar na sua vida. Não se preocupe, irmãos. Busque o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, Jesus deu ordem. Quando Jesus vai criando, chega ele vai fazer a terra. Se não existia nada, só existia Deus. Então Deus começa a dar forma. Ele cria o que primeiro? Aqui está escrito: e criou Deus os céus e a terra. Ele criou primeiro o céu ou a terra? Por quê? A prioridade é as coisas que vêm do alto. Amém? Deus criou os céus e a terra. Ele tinha o poder de criar tudo, mas ele deu ordem para a terra criar as plantas. Vamos ver aqui no versículo 11. Gênesis 1:11, é isso? Isso. Gênesis capítulo 1, versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde. Deus está dizendo para quem produzir? A terra. Por quê? Porque a terra estava encarregada de criar as folhas, as árvores. O que eu aprendo aqui? Que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Ele sabe o que você é capaz. Ele jamais vai fazer aquilo que você pode fazer. Então, irmãos, não fique sentado esperando Deus fazer. Levanta e faz. O que você não consegue, Deus vai te ajudar a fazer. Mas aquilo que você pode fazer, Deus irá fazer. Aqui ele pede para que a terra produza as árvores. E ele vai continuando. Ele continua dando sequência na criação. Se a terra produziu as árvores, os frutos, então a origem das árvores é a terra. Amém? Estão entendendo? E ele deu ordem também para o mar. Os mares criar os peixes, tudo aquilo que são do mar. Se ele deu ordem para as águas, a origem dos peixes é a água. Amém? O que acontece se nós tirarmos a árvore da terra, tirarmos o peixe da água? Agora vamos ver a origem do homem. Aqui no Gênesis 2, versículo 8, Deus, ele está formando o homem. Gênesis 2:7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Deus, ele modelou. Se ele está modelando, ele não está criando, porque ele já havia criado o homem dentro dele. Do pó da terra, foi do pó, tá certo, ele criou do pó da terra. Mas aqui ele estava apenas modelando, porque não se pode criar nada daquilo que já existe. Certo? Porque ele já havia criado a terra, ele já tinha pedido para a superfície e os céus fossem criados, ele já tinha criado, então o pó já existia. Então ele não pode criar nada do que já existe, é igual eu e você, nós não podemos criar nada, nós damos forma àquilo que já existe. Amém? Então, Deus, ele modelou o homem. Aí, você me pergunta, mas e onde ele criou o homem então? Se nós vemos Gênesis 1, versículo 27, vai nos mostrar que Deus
já havia criado. Gênesis 1, 27. Vai dizer, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Amém? Então aqui em Gênesis 1, 27, Deus estava criando o homem à sua imagem. No 8, ele estava, no 2, 8, ele estava modelando, porque já existia a terra e ele usou algo que já existia, que ele mesmo havia criado. Aí você me pergunta, mas como que Deus criou o homem do pó dele mesmo? Se nós lermos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Olha lá como está escrito. Como também nos elegeu, de quem? Antes da fundação do mundo. Então o que Deus está dizendo aqui? Que antes dele criar o mundo, criar tudo o que ele criou, ele já tinha criado o homem dentro. Glória a Deus, aleluia. Deus já havia criado o homem dentro dele antes da fundação do mundo. Deus já tinha o homem dentro dele. Então, nós aprendemos que a criação e a formação são duas coisas diferentes. Nós aprendemos também que aquilo que foge da sua origem, morre. A origem da árvore, a terra. A origem dos peixes, a água. Se nós tirarmos a árvore da terra, morre. Se nós tirarmos o peixe da água, e se o homem sair de Deus, então, irmãos, permaneçam em Deus. Permaneçam em Deus, porque sem Deus nada nós podemos. Voltando para o 1, Deus criou os céus e a terra. Por que a Bíblia diz os céus? Porque não existem um céu. Deus não criou um céu. Deus criou 3 céus. O primeiro é o atmosférico, onde nós podemos chegar através das companhias aéreas. As companhias aéreas conseguem nos colocar no primeiro céu. No segundo céu, somente a NASA consegue nos colocar, porque lá foi criados os astros, as estrelas, a lua e o sol, ali estão os astros, somente a NASA consegue nos colocar lá. Agora no terceiro céu, para chegar, meu irmão, você tem que permanecer no caminho, porque em Mateus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar no terceiro céu, irmãos, você tem que estar com Jesus, porque se você sair do caminho, se desviar para a esquerda ou para a direita, você não vai chegar no céu. E eu creio que todos que estão aqui nessa noite querem ir morar no céu. Então permaneça, irmão, permaneça em Jesus, permaneça no caminho, não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu creio que Deus também quer que você chegue lá. Mas permaneçam firmes e constantes, porque se nós sairmos, além de você morrer, você não vai chegar no céu. Amém? Irmãos, a mensagem era essa. Peço que vocês se coloquem de pé.